Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao devocional de hoje, do dia 17 de dezembro. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu estou aqui no canal Ministério Zoe para poder trazer uma palavra poderosa de Deus para você, um devocional para te ajudar a crescer, a obter mais conhecimento e para que você possa ser fortalecido na fé. E o tema do nosso devocional de hoje é transformando desafios em oportunidades. É isso mesmo, transformando desafios em oportunidades. E antes de eu começar a falar sobre esse tema, para trazer a palavra para que você possa estar meditando, eu quero fazer primeiramente um convite a você que não é inscrito no canal, a se inscrever no canal. E claro que se você vai se inscrever no canal ou você já é inscrito no canal, faça lá o triplo C. Curta, comente e compartilhe. Ajuda o nosso canal. Você curtindo, comentando e compartilhando pelo menos com uma pessoa, nós ativamos o algoritmo do YouTube e o YouTube faz o quê? Começa a recomendar para mais pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá, queridos. Se você gosta de anotar, anota aí. Transformando desafios em oportunidades. Na Bíblia Sagrada, queridos, nós vamos ver muitos exemplos de pessoas, de servos, homens e mulheres de Deus, que diante de um desafio, que muitas vezes incluía até a morte dela, da pessoa, né? Ela transformou o desafio numa grande oportunidade. Pega, por exemplo, o caso de Davi. Davi não era guerreiro, não tinha altura, a armadura dele sobrava nele, a espada ele nem aguentava, e transformou aquela oportunidade, aquele desafio de lutar com um homem de mais de 2,90 m, especialista em batalhas, e ele transformou o desafio numa oportunidade. Nós vamos ver Abraão, uma oportunidade de sair da sua terra e ter uma geração de filhos, e toda a geração ser abençoada por causa dele. Moisés, uma oportunidade de ser o libertador do povo de Israel, do Egito. Esther, rainha Esther, uma oportunidade diante de um desafio aonde ela e todo o povo dela poderiam morrer, ela transformou aquele desafio numa oportunidade para poder simplesmente vencer, mostrar o poder de Deus e o nome de Deus ser glorificado. Tem muitos, queridos, muitos exemplos na Bíblia que mostram pessoas transformando desafios em oportunidades. Mas tem um que eu gosto muito. Porque, queridos, diante da situação dele, era uma situação, acho que qualquer um desanimaria. Nós vamos falar de José. O José lá do Egito. Para você ter uma ideia, e você ter um resumo na sua cabeça, José, ele era, de todos os filhos de Jacó, ele era simplesmente, queridos, o filho predileto de Jacó. Ah, isso é bom. Não. Sabe por quê? Porque primeiro que pai não pode demonstrar predileção por um filho. E segundo que isso levantou o ódio dos irmãos para com José. Então José era odiado. Por causa desse ódio, numa oportunidade, José é vendido pelos ismaelitas, para os ismaelitas. Os ismaelitas vendem ele para Potifar. Vai trabalhar na casa de Potifar. Deus sempre esteve com ele, mas pensem, qual era a vontade dele? Está com os pais, está com a família, por mais que tivesse problemas. Mas ele foi vendido pelos irmãos, foi vendido pelos ismaelitas, os ismaelitas venderam ele para Potifar. E daí, se não bastasse isso, José é assediado pela esposa de Potifar. José foge, a esposa de Potifar mente para Potifar, Potifar pega José, joga na prisão. José, lá dentro da cadeia, interpreta o sonho de 2 prisioneiros
com a condição, ó, quando você sair, fala de mim lá para o rei, para que eu possa sair daqui. Simplesmente o copeiro esquece dele, deixa ele lá e não fala de José. Só que daí, queridos, em todo esse tempo, José, ele esteve ali escravo na prisão, sendo julgado, odiado. Vemos e convenhamos, querido, como que você estaria na situação dessa? Como que você estaria passando anos da tua vida sendo dessa forma? Muitos de nós estaríamos revoltados. Já teria largado mão de tudo, é melhor morrer mesmo, que ele ficar desse jeito. Meus irmãos me odeiam, me venderam. Para quem me venderam para outro. Aquele que era meu chefe, a esposa dele queria me dar os garros. Não deu os garros na mulher dele, sou preso agora. Aqui dentro da cadeia, interpreto o sonho de dois, sendo que um deles poderia me ajudar, não me ajuda. Quer dizer, de todos os lados, eu estando certo, me esforçando para ser amigável, eu só tenho traição nas minhas costas. Muitos de nós, queridos, já estaria desanimado, doente, depressivo, precisando de psicólogos. Mas surgiu um desafio para ele. Um desafio muito grande. Por quê? Porque o faraó, ele teve um sonho. E nesse sonho, queridos, nesse sonho, ele mandou chamar os magos, os sábios do Egito, e ninguém conseguiu interpretar o sonho. Daí o copeiro que estava preso lá junto com José, o qual recebeu a interpretação de um dos sonhos e que tinha esquecido de José, lá na cadeia, lá na prisão, decidiu lembrar de José e disse para o faraó: olha, faraó, hoje eu estou me lembrando de que certa vez eu tive um sonho e tinha lá um prisioneiro junto comigo chamado José que interpretou. E deu certo, porque foi exatamente o que ele falou, aconteceu. Então o que acontece? O faraó falou bem assim: manda chamar José então. Mandou chamar José e ali ele simplesmente foi trazido depressa do calabouço. O que a gente fala prisão, a gente acha que é um lugar lindo, né? Um lugar igual as cadeias de hoje, né? Não, era calabouço. Lugar de frio, lugar úmido, lugar sem ventilação, lugar mal cheiroso, lugar fedido. Mandaram tirar ele de lá, levaram José até a presença do faraó, e o faraó contou todo o sonho para José. E aí que eu quero que você leia comigo Gênesis capítulo 41, verso 25 a 36. Eu fiz toda essa introdução para você ter uma ideia de que a vida de José, que ele não foi fácil. Mas diante da oportunidade, querido, que ele teve as oportunidades dele, todas as oportunidades que ele teve, ele agarrou com unhas e dentes. Teve a oportunidade de trabalhar para Potifar, ele deu o melhor. Potifar começou a multiplicar os seus bens por causa de José. José só foi preso, queridos, porque a mulher de Potifar era sem vergonha. Queria agarrar José foi preso. Depois o copeiro deu uma oportunidade para ele, uma oportunidade de ele sair dali, ele podia sair dali e falar: ó, teve alguém que interpretou meu sonho lá, vamos lá, vamos tirar ele para ele ser aqui meu ajudante. Tal. Não, esqueceu. Então todas as oportunidades que apareceu para José, mesmo que não tenha dado certo, levado ele a um auge, a um status maior, ele aproveitou. E surgiu uma outra oportunidade que para ele agora, dele revelar e interpretar o sonho do faraó. Então Gênesis capítulo 41, verso 25 a 36 diz assim: o faraó teve um único sonho, disse José. Depois do faraó falar todo o sonho para José,
José fala isso. O faraó teve um único sonho, disse José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura serão esquecidos, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado da terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para que os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Então, queridos, foi uma oportunidade do quê? Do faraó sair do calabouço, sair da prisão. E achar bons olhos aos olhos do faraó, e pelo menos fazer o quê? Ótimo, ele interpretou, solta ele, liberta ele. Mas veja o que aconteceu. A interpretação do sonho foi tão perfeita, que ele não só interpretou que seriam anos bons e anos ruins, mas Deus ainda deu para José uma palavra de sabedoria. E essa palavra de sabedoria diz o quê? Como o faraó deveria agir. E José, queridos, ele não puxou a sardinha para o seu lado. Ele falou, se eu escolho um homem que seja sábio e que seja apto em administração para poder fazer isso. O senhor vai colher 1/5 disso, vai colher o trigo, vai fazer assim, vai fazer desse jeito, vai fazer desse jeito. E daí, o plano de José, que na verdade é uma palavra de sabedoria, que no nosso tempo a gente chama de revelação, pareceu bom ao faraó. Pareceu bom todos os conselhos do faraó. Então o faraó perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, a quem está o Espírito Divino? Olha só. E foi aí que o faraó pegou, queridos, simplesmente fez o quê? José, é o seguinte, a partir de hoje, você só vai estar debaixo da minha ordem. Só da minha ordem. Você vai mandar em tudo que tiver no Egito. Só não acima de mim. A oportunidade, queridos. José poderia falar assim, eu já estou de saco cheio, já estou querendo a morte. Tudo já está dando errado na minha vida. Desde irmãos me odiarem, desde mulher querer me agarrar, desde querer me aprisionarem aqui. Eu só tive trairagem na minha vida. Por que eu ia revelar o sonho, interpretar o sonho do faraó? Eu quero mais é morrer. Muitos de nós não queríamos mais nada. José teve esperança, queridos, até o fim. Hoje você pode estar tendo um desafio e pode estar dando errado. Amanhã vai ter outro desafio e pode dar errado de novo. Mas não porque você está fazendo errado, mas porque alguma vez alguém te odiou, outra vez porque alguém te traiu, outra vez porque simplesmente fizeram algum tipo de situação que desagradou, que foram desonestos com você.
E daí você já está cansado, está aparecendo tanto desafio para mim, tanta coisa que pode até dar certo, mas eu estou desanimado já. Então eu quero vir, através desse devocional hoje, falar para você assim, ó, diante dos desafios, queridos, transforme em oportunidades. Transforme esses desafios em oportunidades. Porque se você está fazendo o que é correto, se você está andando com Deus, Deus vai prover meios, como proveu na vida de José, para poder levar você aonde você merece. Você não pode desanimar. José pegou o desafio do sonho, com o objetivo apenas do quê? Qual era a ideia de José? Vamos aqui conjecturar. Eu só quero sair da prisão. Nem que seja para me trabalhar para alguém de novo. Nem que seja para me lavar copo de novo. Não tem problema. Mas saindo da cadeia é muito melhor que qualquer outro lugar. Melhor do que o poço que me jogaram. Melhor do que ser escravo. Pelo menos eu estou trabalhando aqui para o rei. Essa era a visão talvez mais humilde dele. Mas o que Deus fez foi muito maior. Porque a revelação que Deus deu para José, ele interpretou o sonho e deu uma palavra ainda de sabedoria para ele. E o faraó, olhando aqui, falou assim, se eu já chamei os magos, os sábios, eles não souberam nem sequer interpretar o sonho, muito menos vão saber administrar. Tem alguém com espírito divino como esse homem aqui no reino? Não tem. Então é ele que eu quero. Transforme os desafios em oportunidades na sua vida. Não desanime, queridos, diante dos desafios. Tem uma palavra dentro da administração que diz assim, em tempos de crise, crie. E eu acrescento, em tempo de crises, transforme a crise, o desafio, em oportunidades para você crescer, para você amadurecer, para você se destacar, para você ser visto. José aproveitou a oportunidade, o desafio para ser visto pelo rei, pelo faraó. Ó, eu estava lá na cadeia, eu vou aqui trazer a interpretação do sonho, pelo menos me tire de lá. Deus levou ele a um lugar muito maior. Sabe por que muitas promessas não se cumprem na vida das pessoas, queridos? Porque diante dos desafios elas desanimam. Ao invés de elas pegarem os desafios e transformarem em oportunidade, elas pegam os desafios e transformam aquilo em maldição. Elas compram aquilo como uma maldição. Elas olham para o desafio e falam assim, é demais para mim, não dá. Eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta, não. Ela transforma o desafio numa maldição. Em vez de pegar o desafio e falar assim, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. E vai dar certo. Sabe por quê? Porque você está confiando em Deus. Você tem que confiar em Deus. Você tem que se jogar, ter fé, se lançar na dependência de Deus. E diante do desafio falar, Senhor, o Senhor sabe o quanto eu tenho lutado. O Senhor sabe que todos os desafios eu meto a cara e vou para cima. E toda vez que deu errado, Pai, não foi por minha causa. Mas agora está surgindo um novo desafio. E eu não vou fugir. Eu creio no Senhor. Eu creio no Teu poder. O Senhor sempre esteve comigo. Nunca me deixou faltar nada. Mesmo quando os desafios ali, eu falhava nos desafios. Está surgindo esse desafio. Eu creio no Senhor. Eu confio no Senhor. E isso vai ser a oportunidade da minha vida. Oportunidade, querido, não passa a todo instante. Não é igual ao ônibus, onde você tem os horários certinhos para ele passar. Oportunidade muitas vezes demora anos para vir. A gente não sabe quanto tempo José ficou preso na cadeia. A gente não sabe. Mas a gente deduz, nós deduzimos no capítulo 41, verso 2, que pelo menos 2 anos ele ficou lá, preso. Pelo menos 2 anos. Por quê? Porque a Bíblia diz que ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. E daí que ele teve ali a oportunidade daquele copeiro dizer para ele,
Ó, eu lembro, tô lembrando aqui, alguém que estava lá atrás comigo, há 2 anos atrás, estava preso e interpretou um sonho para mim. Então a gente deduz que pelo menos 2 anos José ficou preso. 2 anos, queridos, preso num lugar sem liberdade, num lugar horrível. É tempo, 2 anos é 20 anos, na verdade. É como se fosse 20 anos. A hora não passa, o tempo não passa. E quando surge uma oportunidade, você tem que agarrar. Você tem que agarrar com unhas e dentes. Nós estamos finalizando o ano. Estamos hoje no dia 17 de dezembro. Ah, pastor, eu não tive oportunidade esse ano, mas então está vindo. Está chegando uma nova oportunidade. Um novo ano está se iniciando. Uma nova oportunidade para você. De você fazer o que você não fez. De rever aquilo que você errou. Corrigir o que você errou. E dar um passo a mais, amadurecer, crescer. Se aproximar mais de Deus. E diante da oportunidade que vier, opa, pum, pega ela. Abraça ela, segura ela. Não, pai, nessa oportunidade agora vai dar certo. Não vou deixar passar. Mas tem desafio. Vai ter desafio, transforma o desafio em oportunidade. Mas está difícil, continua grudado nela. Mas parece que não está dando certo, continua grudado nela, vai dar certo. Confie em Deus. Confie em Deus. E transforma esse desafio, queridos, que muitas vezes passa em grande oportunidade na tua vida. Transforme isso. Aprenda a transformar. Tá bom? E você vai ser grande vitorioso. E você vai ser um José dessa geração que vai ser muito abençoado por Deus. Só não desanime. Como diz Deus a Josué, no livro de Josué, capítulo 1, apenas seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Tá bom? Vamos orar, queridos? Querido Eterno Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, onde nós ouvimos essa palavra transformando desafios em oportunidades. E nós clamamos ao Senhor, Pai, para cada irmão e irmã que vai estar assistindo essa ministração, esse devocional de hoje, do dia 17 de dezembro, que essa palavra seja uma palavra de otimismo, uma palavra que tire do comodismo e que olhe realmente para os desafios da vida e transforme em oportunidades na sua vida. Oportunidades de crescer, oportunidade de transformar, oportunidade de progredir, de prosperar, e que tudo isso seja para a honra e a glória do teu santo nome, Pai. Que essa palavra fisgue essa pessoa por dentro, levantando ela desse lugar, dando uma coragem, um fortalecimento, um entusiasmo na vida dessa pessoa, Pai, para que possa transformar o desafio da vida numa oportunidade de viver em abundância. Nós consagramos ao Senhor esse dia, esse domingo maravilhoso, a união da família, o almoço da família, o dia de se reunir na igreja e louvar ao Senhor. Consagramos ao Senhor e pedimos a bênção e a proteção do Senhor para esse dia. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, queridos, e nós aguardamos você hoje às 22 horas, no Minutos de Oração, para que você possa estar com a gente ali ao vivo e também na oração da meia-noite que acontece todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.